Olá, família taurina, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Touro. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico de número 12, Hahariá, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, taurino, um presente para você, taurina. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta, né, do imperador, o arcano maior de número 4. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irão influenciar o presente, nós temos uma rainha de paus. E na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos o 9 de paus. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o imperador, nós temos um 7 de ouros e também a carta, né, a energia do 5 de copas. Sobre a rainha de paus, nós temos a carta do valete de espadas e também a energia, a vibração do 7 de espadas. E na perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, sobre o 9 de paus, nós temos a carta do 10 de paus e também a energia da temperança, o arcano maior de número 14. Gratidão. Bem, taurino, taurina, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o imperador, nós temos a carta. Sobre a rainha de paus, nós temos o jardim. E sobre o 9 de paus, nós temos a montanha. Bem, taurino, taurina, o imperador traz uma influência, né, de um signo anterior ao seu, que é a energia de Áries, a energia de fogo. Então a gente tem que ter aqui um certo cuidado, principalmente ligado à expressão, à comunicação com uma energia masculina. É como se você não estivesse exercendo a sua autoridade, né, sobre essa outra pessoa. Então aqui é uma atenção, um cuidado que você tem que ter com o autoritarismo, com o controle e com a insensibilidade dentro da relação, porque você está lidando diretamente aqui com o outro, né? A energia do outro aqui muito mandão, muito centralizador. Pode indicar uma união, né? Mas essa união com esta pessoa está carregada de vaidade, de racionalização do plano afetivo, por parte, né, do imperador. Então, aqui também fala sobre a perspectiva de poder e de muita responsabilidade sobre os teus ombros, traz essa energia de liderança e são estruturas, né, leis que devem ser respeitadas. Há uma atividade aqui de força, né, entre você e essa outra pessoa, para que você possa resolver um conflito, né, por meio do poder, da coragem, da ambição e da ordem. Aqui tem que ter um certo cuidado,
porque se as discussões aqui continuarem, há um processo de separação, de ruptura, que é representado aqui pela carta, né, do 5 de copas. Então tem que ter aqui um certo cuidado, justamente por o fim. A energia do 5 de copas traz essa perspectiva, um sofrimento emocional, mas que nós devemos aqui reconhecer que a dor tem um propósito, porque toda e qualquer tristeza ela é temporária. E aqui o tarô pede para que você não olhe para as coisas do passado, para as coisas, as taças, né, que derramaram, mas é para olhar para as coisas que te restam, erguer a cabeça e seguir em frente, até porque a energia do 5 de copas, ela fala de términos. Então pode ser um término de uma relação, como também pode ser o término dentro de um ciclo profissional, para que você em breve possa iniciar novas coisas. Então tem que ter paciência, porque o crescimento das coisas é demorado. Você irá plantar aqui novas sementes. E o trabalho ele tem que ser visto por você com amorosidade. Só que há um foco maciço, né, específico na questão profissional, e você precisa um pouco mais de construir relações sociais, de estar com pessoa. É como se você, ou pessoas, né, você precisasse aqui cuidar um pouco mais do teu cotidiano. Tudo que você plantou agora, você vai colher no futuro, mas que tem que ter calma, paciência, né, porque o resultado é demorado. Às vezes aqui uma mania de perfeição, também tem que ter esse cuidado, e cuidar um pouco mais das suas relações sociais, como eu disse anteriormente. Plantio de coisas novas, início de coisas novas, e se permita. E você terá que manter aqui a sua autoridade sobre o outro, ou sobre o teu relacionamento, ou até mesmo dentro do campo profissional. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Touro. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente, nós temos uma rainha de paus sobre a carta, né, do jardim, que traz a representação de vitalidade, vida longa, início de coisas novas, você extremamente charmoso, charmosa, irradiando a sua beleza. Volto a repetir, precisa estar aqui um pouco mais conectado, conectada a eventos de cunho social, convites. Você precisa estar presente para irradiar a tua beleza, para alimentar desejos, paixões, extrair o melhor de si. Então, é essa perspectiva aqui de você sendo muito desejado, muito desejada pelas pessoas que estão à sua volta, mas o tarô pede para que você transite um pouco mais entre o mundo espiritual e o mundo material, ouça a voz da intuição, coloque em movimento aqui os teus projetos, metas e intenções que ficaram um pouquinho parados, porque há aqui um processo de crescimento, você usando um pouco mais a tua genialidade, a tua inteligência, sendo um pouco mais analítico, né? Apreciando, observando todas as coisas à sua volta, a necessidade aqui de mergulhar um pouco mais no intelecto, de determinar as tuas ideias ou de tirar as tuas ideias do campo da matéria e trazer essas ideias para o presente, né? Se libertando aqui de alguns preconceitos ou de algumas questões que parecem ser inquestionáveis. Então, é muita expansão, muito crescimento pessoal, a necessidade aqui de passar por um processo de transição e de transformação, aprender coisas novas, né? E aprender coisas novas vai permitir que você siga em frente. Então, é uma perspectiva que fases difíceis ou de conflitos nos relacionamentos ficaram para trás, a superação de momentos desafiadores dentro das relações, seja afetivas aqui, como eu falei no presente, ou seja, questões profissionais, mas há necessidade de deixar as velhas feridas e padrões aqui de comportamento que te impede de uma conexão mais genuína, vamos dizer assim, daquilo que você acredita, né, daquilo que está em seu coração. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de
de Touro. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Como vai aparecer em alguns locais aqui, ou algum local específico da tela, o número do meu WhatsApp, e eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Aqui na perspectiva de futuro nós temos o 9 de paus. Esse 9 de paus ele está sobre a energia da montanha, que é concretude, firmeza e segurança. Nunca desistir dos seus sonhos, jamais. Às vezes nós falamos, externamos dos nossos objetivos com alguém ao qual nós não deveríamos. E aqui é uma energia intrusa, uma energia contrária. Então o tarô está dizendo aqui que alguns sonhos não se materializaram, não se concretizaram, porque nós falamos para as pessoas erradas. Então você vai rever esse sonho, meta e intenção e vai fazer de uma outra forma, porque aqui a necessidade de resiliência, perseverança e de determinação diante dos desafios ou obstáculos. Não desistir daquilo que você construiu, daquilo que você protegeu, mesmo quando há dificuldades. E há necessidade aqui de superação de mágoas do passado, para que você possa também se abrir para uma cura emocional. E a montanha traz a firmeza, a concretude e a segurança. A energia aqui também de deslocamento e de viagem, se isso for possível para você, faça, que será muito benéfico. Aqui nós temos os desafios, as responsabilidades, os fardos, a bagagem pesada que você precisa soltar. Às vezes a gente vai se sentir aqui incapaz de enfrentar uma pressão, um desafio. Então, cuidado, porque você fazendo coisas excessivas para os outros e os outros aqui não fazendo sobre você e tende a pesar. E o tarô pede, né, para soltar. Até porque nós temos aqui o 9 de paus como nunca desistir, né, como eu disse, apesar da perda e da injustiça. Então, é conservar a sua energia para um momento oportuno, mas não se desgaste aqui excessivamente fazendo coisas por pessoas que não farão o mesmo por você. Então, se você estiver sentindo uma sobrecarga, às vezes essa sobrecarga foi você mesmo, você mesma, que colocou tudo isso sobre os seus ombros, aceitou. Então, se você aceitou, através do diálogo, você também pode soltar todo esse peso. Então, muita responsabilidade de cunho familiar sobre os teus ombros. E o amor é um processo. A temperança é energia de Sagitário. Assim como o imperador, também energia de fogo. E requer aqui que tudo seja construído com calma e com moderação. E ouvir e tentar entender o outro. Porque às vezes a gente não ouve. A gente faz de conta que está ouvindo. E ouvir é entender, é se posicionar, é se colocar no lugar do outro. Isso traz harmonia e equilíbrio. Então a gente precisa aqui apreciar as diferenças. Isso torna as relações ricas e excitantes. Até porque a temperança é energia de mediação. É unificação de forças opostas para que você possa criar algo. Mas há a perspectiva aqui, taurino, taurina, de sempre seguir a voz da intuição. Porque há um anjo aqui te guiando, te orientando, e você também precisa fazer essa conexão com o teu campo espiritual. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Touro. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 12, Hahariá. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 9, e a mensagem diz o seguinte: invoque proteção contra adversários. Este anjo auxilia no relacionamento com o sexo oposto. Mantenha-se sereno, serena, agindo com moderação e equilíbrio. Estude e busque adquirir conhecimentos através dos livros. Você pode estudar esoterismo. Então, anjo de número 12, Hahariá, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 9. Desde já eu sou extremamente grato a você por assistir até aqui, por nos apoiar nesse canal, por se inscrever também no nosso outro canal, onde eu relato um pouco mais sobre o meu cotidiano. Sou extremamente grato. Se possível, se inscreva lá, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Como você aqui também nesse canal pode encontrar uma playlist, né, do nosso outro canal, até para que a gente possa aqui continuar produzindo
o nosso conteúdo. Desde já, eu sou extremamente grato a você, paz e muita luz. Namastê, beijos em seu coração e a gente se vê em breve.